Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Como vocês têm passado a semana? O meu nome é Tia Gabi e eu tô aqui para contar uma história muito legal para vocês. Afinal, a gente não está indo à igreja, mas nós somos a igreja e precisamos sempre aprender sobre a palavra de Deus. O papai e a mamãe estão estudando a Bíblia com vocês? Se eles não estiverem, vocês têm que pedir para eles: papai, mamãe, eu quero aprender a palavra de Deus. Conta uma história para mim, lê a Bíblia comigo, vamos cantar juntos um louvor. Isso é muito importante, então pode cobrar eles, pode pedir para eles, tá bom? A história que a tia vai contar hoje é sobre um homem chamado Zaqueu. Acho que você já deve conhecer, mas do jeito que eu vou contar hoje, eu acho que você ainda não viu. Então fica atento em todos os detalhes, porque no final vai ter uma atividade. Se você não prestou atenção, você não vai conseguir fazer, tá bom? Então vamos para a história. Zaqueu era um homem que morava numa cidade muito importante na época de Jesus. O nome dessa cidade tá aqui, ó, Jericó. Você já deve ter ouvido falar dela, né? E sabe assim, quando uma pessoa famosa vem na nossa cidade, todo mundo quer ir ver, todo mundo quer tirar foto, fazer selfie com essa pessoa, não é? Naquela época também era assim. Quando o povo da cidade sabia que uma pessoa famosa ia estar ali, ia passar por ali, todo mundo saía de suas casas e ia ver essas pessoas, essa pessoa. Jesus era uma pessoa famosa porque ele era bom e ele realizava milagres. E quando as pessoas ficaram sabendo que Jesus ia passar por Jericó, elas ficaram muito ansiosas e com muita vontade de ir ver ele. Então elas saíram de suas casas e foram para a rua onde ele estava. E Jesus estava andando e pregando, e Zaqueu era um homem muito baixinho. E ele não conseguia ver. E ele se erguia e não conseguia ver Jesus. Só que naquela cidade ninguém gostava de Zaqueu. Sabe por quê? Ele era cobrador de impostos. Aqui tem um monte de moedinha. Então, Zaqueu, ele ia de casa em casa e cobrava impostos das pessoas. Então, as pessoas pegavam o dinheiro e entregavam para Zaqueu. Só que sabe o que ele fazia? Ele cobrava dinheiro a mais do que era para ele pegar, ó. Ele colocava dinheiro a mais. E aí, ó, o saquinho dele ficava bem gordinho, de coisas erradas, de coisas que não era para ele recolher. Então, as pessoas não gostavam dele. E as pessoas pensavam que Jesus só era amigo daquelas que se consideravam certas. Elas se consideravam que elas não pecavam. Então, só quem não pecava podia chegar perto de Jesus. Mas a gente sabe que todo mundo peca, todo mundo erra. Então, Zaqueu, ele queria ver Jesus, ele queria ir ao encontro de Jesus. Só que, como eu falei pra vocês, ele era baixinho. Então ele tentou ver Jesus e não conseguia. E sabe qual que é a ideia que ele teve? Aqui estavam as pessoas e Jesus estava andando. E Zaqueu era baixinho, ele decidiu fazer o quê? Subir numa árvore. E lá de cima ele conseguiu enxergar Jesus. E quando Jesus enxergou ele, ele falou: ei, desce, eu quero ir na sua casa, eu quero jantar com você hoje. E as pessoas ficaram se olhando. Como assim Jesus, um homem bom, um homem honesto, íntegro, como assim que ele vai convidar um pecador para ir na casa dele? Mas Zaqueu estava querendo tanto a presença de Jesus, então Zaqueu aceitou o convite de Jesus e desceu rapidamente da árvore, e eles foram então para a casa de Zaqueu. E durante esse jantar, Jesus falou para Zaqueu sobre o amor de Deus. E Zaqueu aprendeu tanto com Jesus que ele decidiu que ele ia mudar. A partir daquele dia, ele ia começar a cobrar os impostos de forma certinha, e todo aquele dinheiro que ele estava pegando a mais, que ele estava roubando, ele ia devolver. Ele ia devolver para cada pessoa que era dona daquele dinheiro, e ele não ia mais roubar. Porque quando Jesus entra no nosso coração de verdade, a gente se arrepende dos nossos pecados e muda.
E Jesus se importa com todo mundo. Ele se importa com quem se considera bom e com quem reconhece que a gente peca. Jesus ama a todo mundo. Às vezes, nessa situação que a gente está passando, você pode estar se sentindo sozinho, você fica pensando, nossa, mas eu tô isolado, eu tô longe dos meus amigos, eu tô longe das coisas que eu gosto de fazer, ninguém se importa comigo, por que a situação tá assim, tão ruim? Mas lembre-se, sempre, 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 Deus é amor e se importa com a gente. Se ele se importou com Zaqueu, ele vai se importar com você, mas precisa de uma coisa. Você precisa, assim como Zaqueu, subir para ver Jesus, para procurar Jesus. E quando Jesus te chama, que ele chama todo mundo para o seu encontro, você precisa descer, assim como Zaqueu, e ir ao encontro de Jesus. Então não se esqueça, toda vez que você se sentir sozinho, se você procurar ver Jesus, assim como Zaqueu, fazendo uma oração, conversando com ele vai chamar você igualzinho Zaqueu para descer e fazer uma refeição com você. Ou seja, viver junto com você, participar de todos os momentos da sua vida. E às vezes você tá pensando, eu me pareço com Zaqueu, eu faço coisas erradas, não roubar dinheiro, mas às vezes eu minto, eu falo errado com os meus pais, com meus irmãos, eu não obedeço. E aí você pensa, nossa, eu sou um pecador, eu quero me arrepender porque não tá legal. Então faça isso, faça como Zaqueu. Quando ele aceitou o convite de Jesus e foi pro jantar na sua casa, ele ouvindo a palavra de Deus se arrependeu e mudou a atitude. Então, se você de verdade quer se arrepender, você precisa mudar a sua atitude. Começar a obedecer o seu pai e sua mãe, parar de brigar com seu irmão. E assim como Zaqueu, você vai poder viver sempre pertinho de Jesus, porque você permitiu que ele entrasse no seu coração. E agora, a prof vai deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo uma atividade para você fazer sobre a história e também um louvor para que você possa cantar essa música louvando a Deus e se lembrando das coisas maravilhosas que Ele tem feito por nós, mesmo quando parece que as coisas não estão indo muito bem. Chame o seu papai, sua mamãe, sua família para cantar com você, assistir essa aulinha com você e não se esqueça de estudar a palavra de Deus. A gente não tá isolado da palavra de Deus. Assim que você fizer essas atividades, você manda uma foto pra mim, posta no nosso Instagram, que é @idepaiskids, pede pro seu papai e sua mamãe filmar você fazendo, tirar foto e você marca a gente lá, que a gente vai estar acompanhando e vai compartilhar aquilo que você fez para mostrar para todas as outras crianças como é legal seguir a Jesus, tá bom? E agora a gente vai para a parte mais importante da nossa aula, que a gente vai orar pedindo a Deus para que cuide do nosso país, cuide do nosso coração e coloque essa historinha não só na nossa mente, mas também dentro do nosso coração, para a gente sempre se lembrar que quando a gente aceita Jesus para entrar na nossa casa e a gente verdadeiramente se arrepende, uma mudança maravilhosa acontece. E também a gente sempre vai se lembrar que Jesus se importa com todo mundo e Jesus sempre está de braços abertos para todo mundo. Vamos orar? Obrigada, Senhor, por essa história e obrigada por cada criança que está aqui nos assistindo. Que o Senhor possa ajudar o papai e a mamãe a não esquecer de ler a Bíblia e ensinar a palavra de Deus durante esse período diferente que estamos vivendo. Que assim como Zaqueu, nós possamos todos os dias buscar Te olhar, buscar estar mais perto de Ti e conhecer mais da palavra de Deus através do que o Senhor diz para nós na Bíblia. Que nós possamos sempre quando o Senhor nos chamar, aceitar o seu convite e diante da palavra que o Senhor nos der nesse convite, nós possamos nos arrepender e abrir os nossos corações para a mudança se ela for necessária. Cuida do coração de cada criança, guarda durante esta semana e que elas possam ter prazer de assistir e ouvir a sua palavra. Em nome de Jesus, amém! Então a gente se vê, até mais, beijo! Espero as atividades!